Nós iremos falar dos impactos de nascer a cesáreo, que também é conhecido no campo, no mundo da psicologia pré-perinatal, como a personalidade da cesárea. Nós, em outros vídeos, já falamos da personalidade de fórceps e hoje eu vou te contar todos os possíveis impactos que nascer de cesárea podem estar acontecendo na sua vida, se esse foi o seu tipo de nascimento. Olá, se você não me conhece ainda, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, escritor, professor, desenvolvedor da metodologia MIRI, que é uma metodologia embasada em mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes e muito focada no campo da terapia somática pré e perinatal. O campo da psicologia pré e perinatal estuda os nossos comportamentos, ações, atitudes, reações e personalidade na vida advinda desses períodos precoces, das experiências que nós passamos desde a pré-concepção até logo após o nascimento. E nós hoje iremos falar um pouco sobre a personalidade da cesárea. É muito importante, eu já quero ressaltar isso no início desse vídeo, que cesáreas para salvar vidas são extremamente abençoadas, benéficas e necessárias, porque muitas vezes ela sim pode salvar uma vida. Mas eu não sei se você sabe, as estatísticas do número de cesáreas que nós temos aqui no Brasil estão super elevadas. Tem até documentários na Netflix, né, que se chama O Renascimento do Parto, de 3 episódios falando sobre a máfia da cesárea no Brasil. Então, nós estamos com 55,5% das cesáreas, sendo que 50% no SUS e 90% na rede privada. A soma disso é 55,5% no geral, e nós só perdemos para a República Dominicana, que neste momento está com 55,8%. E veja só você, o que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda é que por cada nação sejam apenas 15%. Bom, aqui você já começa a entender que tem algo de errado, mas não se esqueça ao longo desse vídeo que cesáreas para salvar vidas são necessárias. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes da gente falar dessa personalidade, eu já falei disso em outros canais, em outras vezes com outras pessoas, e é muito comum se você é um pai, se você é uma mãe, realmente você entrar num modo mais defensivo, né? Quando eu principalmente começar a falar dos aspectos negativos, eu não estou aqui para te culpar, eu não estou aqui para te julgar. Veja bem, a psicologia pré e perinatal, ela vem para nos descortinar verdades que nós antes não sabíamos. Se você não sabe, eu também sou fruto de uma cesárea, ok? E sim carreguei esses impactos na minha vida. Então, ao invés de se sentir culpado, culpada, ao invés de tentar se justificar, porque não tem como mudar como aconteceu, que tal pegar essas informações e transformá-las em algo bom, porque é este o propósito do campo da psicologia pré-perinatal, da terapia somática pré-perinatal e deste vídeo informativo. Também é muito importante ressaltar que eu vou falar aqui características gerais. O que isso quer dizer? Porque cada cesárea tem um contexto, cada cesárea tem um motivo pelo qual ela aconteceu. Seja ela uma cesárea eletiva, que é aquela que a mãe já sabe que o filho vai nascer de cesárea por desejo dela, e ela inclusive escolhe o dia ali com o seu médico ou uma data comemorativa qualquer que seja importante para essa mãe. Isso é uma cesárea eletiva. Existe uma cesárea de emergência, que ela realmente precisa acontecer ali no momento. Então a gente tem que entender que cada cesárea tem um contexto e muito mais do que isso. Nós, da terapia somática pré e perinatal, também entendemos que no momento do nascimento, além dos eventos que estão acontecendo ali, nós temos que observar o que aconteceu antes. Também temos que observar o que aconteceu depois, porque tudo isso junto vai determinar características específicas que nós trazemos para a vida. Mas vamos a estas características gerais, tá bom? O nascimento, ele é a primeira vez que nós vamos experimentar a nossa capacidade principalmente física, porque o nascimento, ele está coordenado entre mãe e bebê, principalmente se houve um bom vínculo pré-natal, onde a mãe empurra, o bebê também se empurra para fora, e ele vai experimentar a sua força física, a sua capacidade. Então, aqueles que nascem de cesárea, seja pelo motivo que for, algo da sua capacidade vai ser afetada. Por exemplo, temos pesquisas em escolas da Califórnia
Califórnia, onde perguntaram a crianças, e foram milhares de crianças, né, nascidas de cesárea e de parto vaginal. Aquelas nascidas por cesárea diziam 4 vezes mais eu não consigo do que as crianças nascidas de parto vaginal. Eu, quando me recordo da minha infância, eu estava muito enquadrado nisso, né? Porque eu começava uma atividade e já logo saía chorando para casa, para os meus pais, dizendo que eu não conseguia. Nós também temos que entender o seguinte: uma cesárea é uma grande cirurgia. 7 camadas são cortadas nesta mulher. Então, os hormônios do estresse, os mecanismos de sobrevivência quando nós passamos por grandes cirurgias, eles são ativados, certo? Então, esta mulher está passando por uma grande cirurgia e seus hormônios são ativados, que passam, atravessam a placenta e passam pelo cordão umbilical, chegando até o bebê. E o bebê é um ser super sensível, ele vai absorver aqueles hormônios, que para ele é realmente uma enxurrada, mas mais do que isso, nenhuma cesárea acontece sem anestesia. Então, todos que nasceram por cesáreas vão ter choque de anestesia, porque aquela anestesia da mãe também chega no bebê, anestesiando ele, e isso vai se apresentar na vida de maneiras muito diferentes em cada pessoa. E para complementar sobre choque de anestesia, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu fui de uma cesárea, como eu disse para você, porque o médico disse que minha mãe tinha bacia estreita, ela não tinha dilatação, e de fato eu precisava nascer e eu não ia conseguir passar pelo canal porque eu iria morrer, que já deixou a minha mãe bastante assustada. Minha mãe, quando foi ser submetida a essa cirurgia, tinha um espelho bem grande no teto onde ela viu sangue, sentiu o cheiro de sangue, e quando lhe foi aplicada a anestesia, ela não conseguia sentir as pernas, ela entrou em um desespero, mas não foi um desespero externo, ela se desesperou internamente: eu posso morrer, o que vai ser do meu filho, o que vai acontecer. Vários pensamentos e sentimentos passaram dentro dela, e um bebê, quando ele vai nascer, além de ele experimentar a sua própria capacidade, ele é muito sensível a tudo que acontece ao redor. Então, eu me conectei intimamente a esses medos experimentados pela minha mãe, e isso se acoplou também ao choque de anestesia. O que tudo isso quer dizer? Bom, antes de ser um terapeuta, já sou terapeuta há 16 anos, mas eu fui por 18 anos um atleta profissional. Então, em cada competição que eu ia disputar uma final, ou cada campeonato que eu interpretava aquilo como sendo importante, que fosse me levar um patamar adiante, os meus padrões de nascimento, eles eram despertados. E como foram os meus padrões de nascimento? Eu tô te contando um pouco aqui. Foi uma cesárea, tem anestesia, aquele medo da minha mãe. E o que acontecia de maneira prática? O meu corpo se paralisava do lado direito, mas não era uma paralisia onde eu não conseguia mover o meu braço, mas eu perdia a minha coordenação motora fina, que para o esporte que eu praticava, eu fui um mesatenista profissional, me consagrei campeão brasileiro, mas eu tinha altos sonhos, eu almejava grandes coisas na minha vida, mas como eu sempre não conseguia jogar nos jogos mais importantes, e eu travava porque eu perdi essa coordenação motora fina, eu não avancei adiante. E na época, o entendimento dos meus técnicos, do meu pai, o meu mesmo, não conseguia fazer a correlação que era o meu choque de anestesia, que era o meu script de nascimento sendo despertado ali. Então isso me trouxe um grande prejuízo emocional, que logo depois me levou a uma depressão e me privou dos meus sonhos. Agora, veja só você tem a consciência de que pode haver um choque de anestesia e estar privando, se você nasceu de cesárea, se os seus filhos, em muitos aspectos da vida? E essa foi a maneira que isso se apresentou na minha vida. Eu já trabalhei com muitas outras pessoas que se apresentam de maneiras diferentes. Isso só para ilustrar um pouquinho mais para você sobre o choque de anestesia, porque não tem cesárea sem anestesia, então todos vão ter um choque em maior ou menor grau, e o que é diferente é como isso vai se apresentar na vida. Mas existem outras coisas que são mais generalizadas, tá? Por exemplo, aquele que nasce de cesárea, ele não tem o microbioma da mãe, porque ele não atravessou o canal vaginal, ele não entrou em contato com aquelas bactérias. Então, pesquisas recentes mostram que quem nasce de cesárea tem o microbioma do hospital. E isso pode comprometer, sim, o sistema imunológico ao longo da vida. Eu também sofri muito com o meu sistema imunológico, ficando doente muito fácil. Um outro ponto muito interessante, que a cesárea
cesárea, ela predispõe, não quer dizer que é uma sentença, tá? Mas ela predispõe a chance de 2 vezes mais esta mãe não conseguir amamentar. E a gente sabe o quanto o leite materno, o próprio fato de tomar o leite ali no peito da mãe e o vínculo que o bebê faz com a mãe é muito importante. Então, além de afetar o sistema imunológico, porque o leite materno, além de muitas coisas, ele também contribui para o sistema imunológico, eu fui um bebê que não fui amamentado, minha mãe não conseguiu me amamentar por conta da cesárea. Então, esse risco é aumentado, eu vejo em muitos clientes que eu atendo, mas tem pessoas que nascem de cesárea que a mãe consegue amamentar. Eu estou dizendo que aumenta o risco 2 vezes mais. E também aumenta em 3 vezes mais esta mãe de sofrer com o humor chegando à depressão pós-parto. Não quer dizer que todo mundo que nasceu de cesárea, toda mãe que deu à luz por cesariana, ela vai ter depressão pós-parto, mas esse risco aumenta, tá? Então é muito importante, depois na descrição do vídeo aqui eu vou deixar as referências dessas pesquisas para que você também se informe de maneira mais profunda. E o que é interessante a gente falar, por exemplo, né, que não tem essa amamentação, eu, por exemplo, não fui dado à minha mãe logo após o nascimento, e o que as pesquisas têm demonstrado é que existe uma afetação no vínculo entre mãe e bebê. Por exemplo, pegaram mulheres que tiveram filhos nascidos de cesárea e mulheres que tiveram filhos nascidos de parto vaginal e fizeram uma ressonância magnética, estudando aqueles lugares do cérebro que se ativam quando existe o vínculo. E aqueles nascidos por cesárea, tanto nas mães quanto nos bebês, tinha menos atividade. Ok? Então também é interessante a gente entender que nascer por cesárea pode afetar o vínculo. Não é que não tenha vínculo, mas ele pode não ser tão completo, tão profundo quanto mostram esses scanners cerebrais, né? Dessas áreas que se ativam entre mãe e bebê. E outras pesquisas também mostraram que hormônios ativados na mãe e os comportamentos infantis afetaram áreas, né, que dizem respeito à atenção, à motivação e à empatia. Em termos gerais, a cesariana afeta o vínculo, porque também a anestesia, como ela não só anestesia o corpo físico e o bebê ele é muito sensível, isso chega até o bebê, também os mecanismos biológicos de vinculação e apego são anestesiados, comprometendo o vínculo. Mães de filhos de partos vaginais, elas eram muito mais sensíveis aos choros dos filhos, elas conseguiam acalmar mais facilmente os seus filhos, entre outras características positivas. Vale a gente entender aqui que não quer dizer que porque nasceu de parto vaginal essa criança está isenta de traumas, tá? Lembra sempre que uma cesárea para salvar uma vida é necessária, tá bom? E não tem como a gente mudar o que aconteceu. Agora, todas essas informações estão chegando aí para você porque existe uma luz no fim do túnel e nunca é tarde para nós fazermos esse trabalho. Eu, por exemplo, descobri que fui impactado pelo meu nascimento porque eu sempre tinha ouvido dos meus pais que foi tranquilo, foi rápido, o médico era super conceituado, o corte foi super pequeno e foi tudo bem. Mas quando eu comecei a desenvolver esse trabalho da terapia somática pré e perinatal, o que estava armazenado no meu corpo daquele bebê que atravessou aquilo não foi bem a história que os meus pais me contaram. E muitas dessas características, assim como eu já te contei um pedacinho da minha história que me afetou no esporte profissional, elas realmente me afetaram muito. Então a gente tem que entender que existe uma luz no fim do túnel e muito desse trabalho é possível ser feito. Já com bebês recém-nascidos, né, que se eles precisaram nascer de cesárea, a gente já pode amenizar muito o impacto dessa anestesia e desta vinculação. A gente pode corrigir muitas coisas, mas isso também pode ser feito com adultos, então isso é uma excelente notícia, não é verdade? Uma outra coisa que pode afetar as pessoas, né, isso eu vejo muito nos meus trabalhos, é que a relação com limites, ela pode ser afetada numa cesariana. Eu já ouvi de milhares de pessoas desse trabalho somático pré e perinatal, porque nós incentivamos essas memórias de nascimento a virem à tona, principalmente através do corpo, porque é onde elas estão
estão somatizadas e têm os seus resíduos, eles não confiaram em mim. Eu me senti invadido nos meus limites, eles não respeitaram o meu tempo e existe um profundo ressentimento nessas pessoas e também uma dificuldade de confiar em sua própria capacidade, uma vez que no início da vida não confiaram que elas poderiam fazer aquilo. Além de respostas biológicas inatas de nascimento, elas foram interrompidas porque nós não fizemos a completação do nosso nascimento. Então, isso vai refletir na nossa vida muito como autoconfiança e um senso de capacidade. É realmente bastante interessante, existem muitas outras coisas, só que aí a gente tem que considerar também o que vem antes, porque vamos supor, se esse bebê ele foi concebido via artificial, né, inseminação artificial, seja FIV ou qualquer outra metodologia, qualquer intervenção obstétrica vai se juntar a esse início de vida que foi manipulado também de maneira mecânica. Então, o trauma vai ser maior. Então, a gente sempre tem que considerar o que veio antes, assim como se esse bebê foi desejado, planejado, quisto, amado, ou o contrário de tudo isso, também vai se juntar ali a cesariana ou a outra forma de nascimento que ele tem, mas é que a gente já tá falando que toda cesariana é traumática para o bebê, que às vezes a gente é um pai, uma mãe, tá ali, vê, né, o bebê e não consegue compreender os impactos disso, não consegue compreender o como isso pode afetar este bebê em níveis muito profundos e, de novo, que a gente carrega por toda uma vida e não tem ideia sobre isso. E a gente tem que considerar o que aconteceu depois. Por exemplo, o meu grau de trauma, ele foi elevado porque eu fui separado de minha mãe após o nascimento. Então, eles não me deram para ficar com ela, ok? Então, algumas coisas aconteceram ali com a minha mãe e comigo que eu fiquei separado dela e essa separação realmente trouxe muitos danos emocionais que eu levei décadas aí na minha vida para começar a resgatar isso. Então, são coisas muito íntimas, muito internas que não são visíveis e as pessoas não conseguem enxergar. Então, de fato, todo esse conhecimento é para abrir os seus olhos, é para levar luz para esse território que todos nós nascemos de alguma forma. E se o tema cesárea te chamou a atenção, que é pelo seu próprio nascimento ou pelo dos seus filhos, é que existe essa luz no fim do túnel e a gente pode amenizar esses impactos, uma vez que nasceu, está saudável, graças a Deus, agora a gente pode amenizar os impactos da intervenção cesariana nessa vida, nesse seu filho, em você, em muitos e múltiplos aspectos, sejam eles comportamentais, emocionais, que vão se somatizando na nossa vida e se apresentando em formas de sintoma. Mas isso não está assim presente na nossa cabeça, a gente não faz essa relação antes de atravessar esse trabalho, que é o trabalho somático da psicologia pré e perinatal. Então aqui eu também já deixo um convite para você, porque nós aqui do Núcleo Terapêutico Sinapse desenvolvemos uma imersão terapêutica presencial de 3 dias para que a gente cuide desses eventos precoces na nossa vida. Não tem a ver só com regressões e renascimento, é uma experiência autoral que eu criei baseada nos grandes nomes dos fundadores da psicologia pré e perinatal, aqueles que foram os meus professores, mestres e mentores hoje, para que a gente possa realmente incentivar essas memórias a vir à tona e a gente começar a organizar esse trabalho, principalmente somático pré e perinatal, que não é só entendimento. Entendimento você está tendo aqui, algumas coisas podem fazer sentido, mas isso realmente não vai liberar os resíduos de nossa biologia. Então fica o convite para você participar. São turmas pequenas, com poucas pessoas de cada vez, e a gente tem a oportunidade não só de investigar e começar a trabalhar o nosso nascimento, como muitos outros aspectos. Eu vou te deixar aqui alguns depoimentos de pessoas que já passaram por essa experiência para que você veja como isso realmente é na pele das pessoas e contado por elas. E caso você queira, você vai ver na descrição desse vídeo o como participar das nossas próximas turmas. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui e vou trazer muitos conteúdos do campo da terapia somática pré e perinatal. Então, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora
agora mesmo. Comente se você teve algumas dúvidas, eu vou ficar muito feliz em responder, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Afinal de contas, nós estamos no segundo lugar no ranking mundial de cesáreas, e isso em algum momento vai impactar a gente a nível de sociedade. Então é realmente muito importante, porque nos próximos vídeos eu vou continuar te trazendo assuntos super interessantes. Então vou te deixar com esse depoimento e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Eu percebo assim que às vezes hoje tem um oferecimento assim de abordagens, de cursos, onde às vezes a pessoa coloca assim, o espiritual que falta, o emocional. Aqui eu vivenciei 3 coisas juntas: o emocional, o espiritual e o biológico. E em outros cursos que eu fiz, essa questão do biológico, né, ela não estava ali com uma presença, pelo menos recentemente, suficiente para chegar no ponto onde foi alcançado aqui. E aí a experiência do primeiro dia, onde o Manuel, você, Manu, a Gabi, tiveram ali comigo, destravando no meu corpo a experiência minha da anestesia no momento do nascimento, foi assim, tô vivendo, sabe? Porque antes eu vivia, mas parece que eu estava imóvel, tinha sempre uma barreira que não deixava eu vivenciar aquilo por completo. E eu também achava que o que eu passava para os outros não era isso. Talvez por isso a minha dificuldade de entender quando as pessoas olhavam para mim, enxergavam determinadas coisas que eu mesma desconhecia. Mas eu acho que eu desconhecia justamente por causa dessa trava ali que teve neste momento. E também assim, a energia do grupo, a egrégora que se forma de um conhecendo a história do outro e torcendo para que aquela pessoa chegasse lá, isso é motivador, sabe? Então, é motivador do tipo, de motivo para tirar a dor, sabe? O que as pesquisas têm demonstrado é uma experiência o que as pesquisas têm demonstrado de maneira muito palpável é que existe uma afetação no vínculo